Esse vídeo é dedicado hoje ao quinto, sexto período, primeiro e segundo. Vai tratar sobre exames complementares. Esperamos que os alunos do segundo período, que tem esse tema como referencial teórico, poste as suas dúvidas especificamente acerca de exames complementares. O pessoal do primeiro período vai ter uma visão geral, já teve sistema cardiovascular, já teve sangue e células sanguíneas, deve postar as dúvidas com relação ao que foi visto durante o semestre letivo. O pessoal do quinto e sexto período é a aula complementar de propedêutica. Então, exames complementares, no caso, exame complementar de sangue, ele será posto para esclarecer dúvidas. Vocês, ao assistirem, postem as suas dúvidas. Eu vou deixar algumas questões abertas para que vocês possam, a partir de uma pesquisa, retornar num comentário ao vídeo para um segundo vídeo eu continuar explicando. Os exames complementares são todos aqueles meios auxiliares que nós usamos para estabelecer um diagnóstico, para encaminhar um diagnóstico. Ele vai desde a biópsia ao exame de imagem e os exames de sangue. Nós vamos nos deter hoje somente aos exames complementares do sangue. Inicialmente, é importante que nós frisemos as funções do sangue, relembrando o que foi dito. O sangue tem a função de manter a temperatura corpórea, de nutrir com as demais células, com os produtos finais da digestão, a função respiratória, de levar para as células o oxigênio e trazer das células dióxido de carbono, e a função de defesa através da qual as células sanguíneas responsáveis por esse processo são levadas para a fonte de infecção, a fonte onde está agredida a nossa integridade física e o equilíbrio de saúde. Então, além disso, também tem a função de excreção. O sangue recolhe das células os metabólitos, os excretas nitrogenados e leva até o rim, onde será filtrado e expelido através da urina. Então, vamos falar a respeito dos exames de sangue. É bom que se frise, se tenha sempre em mente, para evitar erro de algumas pessoas que cometem sem saber qual é o tipo de exame que vai determinar ou levar a uma suspeita do diabetes. Confunde quase todos os exames com hemograma, que é o exame mais conhecido e mais requisitado, e nós precisamos estabelecer algumas normas, algumas informações complementares para que vocês possam bem entender o que é um exame complementar e o que é um hemograma. O nosso sangue ele é composto entre 40% a 42%, 44% de células sanguíneas, chamada de elementos figurados, e o restante a parte líquida do sangue, onde tem um plasma, onde tem os constituintes, como a glicose, os hormônios, as vitaminas, as imunoglobulinas e a água. Então, o hemograma, ele se refere simplesmente e tão somente aos elementos figurados do sangue, ou seja, às células do sangue. Se por exemplo, eu quero saber a dosagem de glicose, em nenhum momento o hemograma tem condições de fornecer. A dosagem de glicose é uma dosagem bioquímica. A glicose está no plasma. Então, o sangue vai nos dar elementos sobre os elementos figurados do sangue. Se você coloca o sangue em um tubo de ensaio ou em qualquer outro para centrifugar ou coagular, você vai ter um sobrenadante, vai ter depositado, decantado no fundo do tubo de ensaio, as células, que correspondem a 42%, 44%, e o restante, um líquido amarelo, é o plasma. É nesse plasma que está, por exemplo, a glicose. Então, tratando especificamente do hemograma, do exame que nos dá a quantidade e a forma das células sanguíneas, vamos dividir o hemograma na série vermelha e na série branca. Na série vermelha, nós temos eritrócitos, hemácias ou glóbulos vermelhos, cujo número normal varia entre 4,5 milhões a 5,5 milhões por milímetro cúbico. Dentro da análise das células vermelhas, nós podemos ter o volume globular médio,
das hemácias, a concentração da hemoglobina globular média, nós podemos ter o valor a composição da hemoglobina e além também nós teremos o índice RDW, que nos mostra o volume das hemácias em determinada amostra, que é um dado importantíssimo na definição de uma anemia ferropriva, precoce da anemia ferropriva, que ele está bastante aumentado. A quantidade de hemoglobina normalmente é entre 14 e 16 gramas por decilitro. Sempre esse número menor se refere às mulheres e o maior aos homens. O volume da globular das hemácias ele é dado em fentolitros. A concentração da hemoglobina globular média é dada em picogramas. Então, vamos recapitular acerca das hemácias. As hemácias, a cor da hemácia é dada pela hemoglobina, essa concentração de 14 a 16 miligramas. Uma diminuição nessa quantidade de hemoglobina, ela vai nos dar uma anemia, e essa anemia ela será hipocrômica. As células devem ser normocrômica e normocítica. Ela teria uma cor normal, além da cor normal, teria que ter um tamanho normal. Então, normocrômica, cor normal. Normocítica, tamanho normal. Nas anemias e nas alterações com referência às células vermelhas, tanto as células podem estar hipercrômica ou hipocrômica. Hipercrômica com a cor além do normal. E hipocrômica, uma menor quantidade de hemoglobina. As células também podem estar maiores, e seria macrocíticas, menores microcíticas. A anemia ferropriva é uma anemia que dá uma diminuição do tamanho das hemácias e também uma diminuição da hemoglobina. Ela no início, as células têm a sua forma normal e cor normal, mas depois, com a evolução da anemia, nós teremos umas células hipocrômica e microcítica. Isso é característica da anemia ferropriva. A anemia falciforme vai dar a forma das células vermelhas, a forma dos eritrócitos, em forma de foice. É uma deficiência genética, tanto a anemia talassêmica como a falciforme, na molécula de hemoglobina por troca de uma valina, por exemplo. O índice RDW, como eu já frisei, ele nos dá, numa amostra de hemácia, a variação de volume, que é importante essa variação de volume na anemia ferropriva que eu estou falando, porque essa variação de volume para menos indica as células microcíticas. Por outro lado, as células brancas, elas não vão dar várias outras coisas, principalmente aí na defesa. Nós, no caso de uma invasão de micro-organismo de um antígeno, inicialmente na infecção aguda, nós vamos ter um aumento de neutrófilos. Essa neutrofilia é que os neutrófilos vão sair da corrente circulatória, através da diapedese, para ir para o foco de invasão, para o foco de infecção, de inflamação e promover a fagocitose. Quando o macrófago fagocita o antígeno, ele emite citocinas, chamando através da quimiotaxia, fazendo com que haja uma marginação leucocitária na parede dos vasos e esses neutrófilos atravessem esse vaso por um fenômeno chamado de diapedese. Obviamente, quanto maior a necessidade de defesa do organismo, dependendo do nível de infecção, haverá uma maior produção de células brancas. Esse aumento, inicialmente, de neutrófilos, ele faz com que haja uma neutrofilia, um aumento do número normal de neutrófilos, de leucócitos na corrente circulatória, para suprir a deficiência na infecção, na defesa do organismo. Quando a infecção é viral, normalmente o aumento é dos linfócitos. Nós temos uma linfocitose. E dependendo do tipo de agressão, o tipo de patologia, vai a variação entre as determinadas células sanguíneas. Os eosinófilos, por exemplo, eles estão aumentados, esse aumento é chamado de eosinofilia, nas infestações parasitárias e nas manifestações alérgicas. Os neutrófilos, eles têm, no caso de uma infecção aguda, eles sofrem um desvio à esquerda, partindo
das células blastas, promielócitos, mielócitos, metamielócitos, bastonete segmentado. Isso é a sequência da diferenciação do neutrófilo. A forma mais madura é chamada de segmentado. O bastonete, que é a forma próxima ao segmentado, tem uma presença pequena na corrente circulatória. As outras células não devem estar presentes na corrente circulatória. O que acontece? Quando há uma infecção um abscesso dentário, uma amidalite, essa infecção faz com que haja a necessidade de um aporte maior de células neutrofílicas na corrente circulatória. A explicar. Quando nós temos uma infecção, um abscesso dentário, qualquer outra infecção em qualquer parte do corpo, há necessidade de um aporte maior de neutrófilos, que é a célula primeira da defesa após a fagocitose pelos macrófagos, que são monócitos modificados e estão nos tecidos lá esperando qualquer invasão de antígeno para defender esse organismo. Então, a primeira célula sanguínea da corrente circulatória na defesa são os neutrófilos. Então, esses neutrófilos precisam fazer com que o nosso organismo seja defendido. Dependendo, e sempre que ele vai defender, precisa de um aporte maior. O seu número maior de leucócitos, de 7 a 9 mil, com 55% de percentual de neutrófilos, ele passa para 10, 12, 14, 15, 20 mil ou mais. Essa reação inflamatória ela é chamada de relação leucemoide. Vou tentar explicar a diferença entre uma reação leucemoide e uma relação leucêmica. Um quadro leucêmico e um quadro leucemoide. Na infecção aguda, há necessidade de um maior aporte sanguíneo, de um maior aporte de neutrófilos. Esse neutrófilo é lançado na corrente circulatória e às vezes não tem a quantidade suficiente de neutrófilos maduros e de bastonetes para a corrente circulatória, então ele começa a lançar eles começam a lançar mão de células ainda não totalmente diferenciadas. É quando vai entrar o mielócito, o metamielócito, o promielócito e os blastos. No caso da infecção, essa reação é escalonada. Esse desvio à esquerda, chamado no hemograma de Schilling, é uma reação escalonada. Então eu tenho um número de neutrófilos maduros segmentados. Imediatamente após, eu terei o de bastonetes, depois o de metamielócitos, mielócitos, promielócitos e blastos em último caso. Então, essa reação, esse desvio à esquerda escalonado, é característica das reações infecciosas inflamatórias. No entanto, se eu tenho uma presença de blastos e uma reação não escalonada, isso é característico de um quadro leucêmico e não inflamatório. Então, é importante que o dentista saiba disso aí. Normalmente, esse desvio à esquerda é para o mais diferenciado para o menos diferenciado. Agora, existe também o desvio à direita, com excesso de segmentados na corrente circulatória, que é característica das infecções crônicas. Existe também outro dado do hemograma nas células vermelhas que é importante, que é a velocidade de sedimentação das hemácias, que ela está aumentada na primeira e segunda hora nos processos infecciosos. Eu lanço para vocês agora a respeito de outras células sanguíneas para responder, que vocês pesquisem sobre glicose, glicemia, as imunoglobulinas, os hormônios, as enzimas hepáticas, transaminases, glutâmico pirúvica e transaminase glutama oxalacética, sódio, potássio, ferro sérico. Por exemplo, o ferro sérico e a ferritina são exames bioquímicos, não é hemograma, exame bioquímico que está no plasma, importante no diagnóstico da anemia ferropriva. No caso de um paciente que faz hemodiálise, com insuficiência renal crônica ou transplantado, principalmente naqueles casos da insuficiência renal crônica, a gente vai ser muito importante a gente ter a dosagem do cálcio, a dosagem do potássio e a dosagem do sódio. Isso nos vai dar uma condição de, com um acordo com o médico, planejar no tratamento desses pacientes.
Então, o paciente com insuficiência renal crônica é um paciente especial que exige do dentista conhecimentos de exames complementares para, de comum acordo com a equipe médica, planejar uma intervenção invasiva, cirúrgica, com segurança, no ambulatório, no consultório. Outro exame que vocês vão ter que fazer de vez em quando é a fosfatase alcalina. Sem falar nos exames da coagulação. Vocês precisam saber o que é um TS, tempo de sangramento, saber o que é um TP, tempo de protombina, sabendo o que é um TTP, tempo de tromboplastina parcial, e o tempo de coagulação, que inclui esses aí. O tempo de sangria, o TS, ele vai nos dar a suficiência da ação das plaquetas. Você pode ter um número, o tempo de sangria, ele vai nos dar a condição de saber a suficiência, a qualidade das plaquetas. Não só a quantidade, a qualidade que nos interessa. Então, quando você pode ter 200 mil plaquetas, 300 mil plaquetas, e esse paciente fazer uso de aspirina, por exemplo, acetil salicílico, que interfere na agregação plaquetária. Então, a função plaquetária, apesar do seu número normal, ela está alterada e tem que ser corrigida antes de um procedimento cirúrgico. Ao passo que o TP, o tempo de protombina, nos vai dar o funcionamento da via extrínseca de coagulação, onde está envolvido o fator 7. E o TTP, o tempo de tromboplastina parcial, vai nos dar a funcionalidade ou a normalidade do mecanismo intrínseco de coagulação. É aqui que tem o fator 8 e o fator 9, é aqui nesse TTP que vai estar alterado, no caso dos hemofílicos, que tem deficiente esse fator, e o mesmo também do fator de von, na doença de von Willebrand, que é a doença de um carreador. Esse carreador carreia o fator 8 para a cascata de coagulação, que foi muito tempo foi confundido com uma hemofilia. Não é, é tão grave quanto, porque não há essa coagulação direita, mas não é hemofilia. Eu vou relembrar aqui, para finalizar esse vídeo, alguns dados do eritograma que são importantes. A parte do hemograma que trata dos eritrócitos, dos glóbulos vermelhos, ele vai nos dar, por exemplo, o volume globular médio, que é em torno de 87 fentolitros. Esse volume globular médio, na normalidade, é em torno de mais ou menos 5, 87 fentolitros. Ele nos dá uma hemácia normocítica. Se ele está elevado, além desse valor, uma anemia, uma hemácia macrocítica. Abaixo, uma hemácia microcítica. Lembrando que acima de 110 fentolitros é considerado anemia megaloblástica. Nós também temos a dosagem de hemoglobina, que é grama por cento, que é em torno de 11,5, 12 a 14 gramas por cento. Uma alteração para menos indica uma anemia. A concentração da hemoglobina globular média é em torno de 35%, gramas por decilitro. E temos também a hemoglobina globular média, que é dada em picogramas, que é em torno de 30 picogramas por decilitro. É importante que o dentista conheça esses detalhes para auxiliar no planejamento. E eu volto a falar no índice RDW, porque é a variação de volume de hemácia dentro de uma população de células. Ele está, no caso da anemia ferropriva, ele está aumentado. No caso da anemia talassêmica, ele está diminuído. Talassêmica, ele está pouco aumentado. E no caso da anemia ferropriva, muito aumentado. Outros exames que podem ser pedidos, e no caso do diabetes, eu quero chamar a atenção a vocês da importância da hemoglobina glicosilada. A glicemia em jejum nos dá o valor da glicose em jejum, atualmente considerado normal até 100 miligramas. Admite-se até 126 como pouca tolerância à glicose. E se considera acima de 126 pré-diabético e acima de 150 diabético. Mas é preciso ter em mente que a glicemia trata a glicose naquele momento. E a pessoa pode ter feito uma semana de regime,
ela pode estar com jejum de 8 até 12 horas e dá uma glicemia perto ou dentro da normalidade. No entanto, se você vai ver a vida pregressa dessa pessoa, não era bem isso que acontecia com a sua glicose. A hemoglobina glicosilada, ela trata da hemoglobina A1C, que tem a capacidade de ligar-se à glicose. Com isso, ela mostra como a vida útil da hemácia é de 120 dias, ela mostra como o paciente se comportou, a sua glicose se comportou nos últimos 120 dias, nos últimos 3 meses. Então, nos dá, com certeza, um acompanhamento do paciente nos últimos 120 dias, para nós não sermos surpreendidos somente por uma glicemia em jejum que deu normalizado ou perto do normal. Lembrando que o diagnóstico da glicose, do diabetes, digo melhor, depende do médico. O médico é que vai pedir a glicemia em jejum, o médico vai pedir o teste de tolerância oral à glicose, pode pedir a curva glicêmica, se assim ele achar conveniente, e para acompanhar o controle diabético, ele pede a hemoglobina glicosilada. Essa hemoglobina glicosilada, no caso das infecções periodontais, ela vai estar altamente prejudicada porque, como há uma insuficiência vascular, microvascular a nível de periodonto, haver uma dificuldade em chegar ao aporte de oxigênio e também de chegar à capacidade da glicose sair da corrente circulatória. Isso aí agrava a doença periodontal e a doença periodontal agrava também o diabetes, sendo uma via de mão dupla. Gostaria que vocês pegassem os exames complementares que eu ainda não falei, eu falei pouco, tentasse entender o que foi colocado e postasse as suas dúvidas, não somente a visualização. O pessoal do quinto e sexto período, a presença a essa atividade será dado pela postagem de dúvidas ou de concordância com o que foi falado. No segundo vídeo, eu tentarei esclarecer essas dúvidas, onde novamente eu preciso a concordância de vocês. Essa concordância dará a frequência para o professor José Paulo.